Gente, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula de Estatuto dos Militares do Mato Grosso do Sul. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre os círculos hierárquicos, né? O círculo hierárquico dos oficiais superiores, o círculo hierárquico dos oficiais subalternos, né? Dos oficiais intermediários, círculo hierárquico dos sargentos e subtenentes, dos cabos e soldados, não é? Falávamos também acerca, não é, da organização policial militar. Vimos que para ocupar o posto de comandante, o cargo de comandante geral tem que ser militar, né, da ativa do último posto da polícia militar, que no caso é o posto de coronel, não é? Coronel da ativa. Vimos também que a estabilidade de um militar do Mato Grosso do Sul, de um praça, é 3 anos. Vimos também isso. O que mais que a gente viu? Não é? Vimos também a parte sobre sinais de respeito, né? Sobre os pilares da instituição militar, que é a hierarquia e a disciplina. Vimos tudo isso, né? E vamos agora, a partir do 15º artigo, continuar nossa aula. Bacana? Então, vimos o que é posto, mas vamos falar de novo. Posto é o grau hierárquico do oficial. Posto é o grau hierárquico do oficial. Graduação é o grau hierárquico do praça. O posto é conferido pelo governador do estado, não é? A graduação é conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar, tá? O aspirante a oficial, PM, e os alunos a oficial sendo denominados o quê? Praças especiais. Vimos também na nossa última aula. Bacana? Então, posto é o grau hierárquico do oficial conferido pelo ato do governador. Graduação é o grau hierárquico do praça conferido pelo ato do comandante-geral, não é? Vimos que os aspirantes a oficial e os alunos a oficial, tá? Lembrando que aluno a oficial também é denominado cadete, quando ele está fazendo o curso de formação de oficiais, são considerados praças especiais. Tem, né? O que eles têm em relação aos praças, em relação aos subtenentes? Eles têm precedência, não é verdade? Eles são considerados mais antigos, eles têm precedência funcional, não é verdade? Em relação a isso, um aspirante oficial, um cadete, ele tem precedência hierárquica sobre os subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Merecem, não é, ser tratado com sinais de respeito, ok? A gente viu toda essa parte aí. Ainda continuando no artigo 15, né, no meu parágrafo 4º, diz o seguinte: os alunos do curso de formação de sargentos e cabo e soldados são considerados praça em situação especial e transitória durante o curso. Então, o aluno a soldado, o aluno a cabo, o aluno a sargento, ele é considerado praça em situação especial pelo um período que? Transitório, durante o curso, né? Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros são fixados separadamente para cada caso em lei de fixação. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do seu posto ou graduação, deverá fazê-lo mediante esclarecimento dessa situação. Como seria? Vamos pensar que eu, sargento Acácio, fui para a reserva remunerada, ok? Trabalhei 30 anos de efetivo serviço na corporação e fui para a reserva remunerada, não é? Então, como é que eu, quando for fazer menção ao meu posto ou graduação, quando eu for falar que eu sou sargento, eu vou ter que colocar o seguinte: colocaria assim, terceiro sargento, como eu sou bombeiro, BM, RR. O que é que representa esse RR? Significa
reserva remunerada. Beleza? Quer dizer que eu estou na reserva remunerada e não na ativa. Beleza? Passei um determinado tempo na reserva remunerada, fui reformado. Vou colocar a abreviação de reformado. Terceiro sargento BM, no caso, BM porque eu sou bombeiro, reformado. Então, eu estou mencionando, entendeu? Quando eu uso o meu posto e minha graduação. Tranquilo? Vamos pensar um exemplo. Como é que acontece aí? Vamos pensar que eu estou passando por uma blitz. Estão ali parando carros para verificar se há transporte de drogas. De repente, eu me apresento. Olá, sou terceiro sargento da reserva remunerada. Eu tenho que informar que eu sou da reserva, porque eu já estou na situação de reserva e não da ativa. Beleza? Existem duas situações que o militar ele está. Ou ele está na ativa ou está na inatividade. Ou está na ativa ou está na inatividade. Quais são os dois casos que ele está na inatividade? Quando ele está na reserva remunerada ou quando ele está o quê? Reformado. Beleza? O artigo 15, o 15º artigo do nosso estatuto, ele foi todo alterado recentemente. Em 2015 e 2016 ele passou por várias alterações. Não é? Nesse artigo a gente vai ver o interstício, não é, das graduações de soldado para cabo, de cabo para sargento e aí por diante. Então, o acesso do soldado à graduação de cabo do quadro de praças da Polícia Militar dá-se-á mediante aprovação em curso de formação de cabo. Então, ele tem que ser aprovado em um curso de formação de cabo. Parágrafo 1º. O ingresso no curso de formação de cabo dá-se-á-se por intermédio de processo seletivo interno, pelo critério de antiguidade, no qual o soldado será selecionado de acordo com a sua precedência na graduação, atendendo os seguintes requisitos: contar no mínimo com 6 anos de efetivo serviço na graduação de soldado. Primeiro requisito, para eu virar cabo no Mato Grosso do Sul, eu tenho que ter 6 anos na graduação de soldado. Segundo requisito, possuir ensino médio. Terceiro requisito, não estar licenciado para tratar de interesse particular. Existe uma licença, quando nós chegarmos ali falar sobre licença e afastamentos, existe uma licença chamada licença para tratar de assuntos particulares. Você pode tirar ela, só que ela não é remunerada, ok? Nós iremos ver depois. Está classificado no comportamento bom. Você, quando fizer o curso de formação de soldado, terminar o curso, não é? E você terminou o curso e você foi promovido de aluno a soldado, você começa o seu curso no comportamento bom. Todo militar, quando ele ingressa no comportamento bom. Com o passar do tempo, esse comportamento aumenta, tá? Para bom, ótimo, excepcional e aí em diante, ok? E esse mesmo comportamento, ele também cai. Tá? Cai de bom para regular, insuficiente e aí por diante, ok? Então, conforme transgressões disciplinares, esse comportamento cai, entendeu? E com o passar do tempo e pelos bons serviços prestados à corporação, esse comportamento aumenta. Mas se você cometer transgressões disciplinares, esse comportamento cai. Nós iremos ver tudo isso no RDPM, Regulamento Disciplinar. Bacana? Ter sido julgado apto em inspeção de saúde para fins de curso. Então, você é submetido à junta militar de saúde, faz a inspeção na junta. Se a junta considerar que você está apto, você pode se matricular. Ter sido julgado apto em teste de aptidão físico específico no processo seletivo. Possuir carteira nacional de habilitação, no mínimo categoria
B. O curso de formação de cabos terá por base o total de vagas disponibilizados pelo comandante-geral após aprovação do governador. Parágrafo 3º, considera-se como total de vagas disponibilizadas aquelas fixadas exclusivamente em edital pelo comandante-geral para o processo seletivo do curso de formação de cabos, observadas as necessidades e o interesse da corporação. Então, o número total de vagas, ele vai abrir um edital. Dentro desse edital vão ter os requisitos que constam na lei. Entendeu? Nesse decreto, que é o nosso estatuto. Então, qual é o primeiro requisito? Possuir 6 anos na graduação de soldado. Depois, possuir o ensino médio. Depois, tá no mínimo num comportamento bom. E aí por diante. Entendeu? Para que ele possa se matricular, entendeu? Para participar do processo seletivo para o curso de formação de cabo. Isso aí. Bacana? Mas, algo importante, que é bem provável que eles perguntem, o intertício é no mínimo 6 anos. O que é o intertício? É o período que você passa numa determinada graduação para ser promovido para outra graduação. Artigo 15º-B. O acesso do cabo à graduação de terceiro sargento dá-se-á mediante aprovação em curso de formação de sargento também. Parágrafo 1º. O ingresso no curso de formação de sargento dá-se-á por intermédio de processo seletivo interno, pelo critério de antiguidade no qual o cabo será selecionado de acordo com a sua precedência na graduação, atendidos os seguintes requisitos: contar no mínimo com 10 anos de efetivo serviço e intertício de 4 anos na graduação de cabo. Então, para eu ser promovido a ter o direito, promovido não, a ter o direito de fazer o curso de formação de sargento, eu tenho que ter pelo menos 10 anos de efetivo serviço, e nesses 10 anos eu tenho que ter 4 anos como cabo. Isso me dá o direito. Possui ensino médio, não está licenciado para interesse particular, está classificado no comportamento B, bom, ter sido julgado apto em inspeção de saúde, ter sido julgado apto em teste de aptidão física específico no processo seletivo. Possui carteira nacional de habilitação no mínimo categoria B. Possui o curso de formação de cabo. Entendeu? Eu tenho que ter feito o curso de formação de cabo. Não basta só ter 10 anos. Eu tenho que ter 10 anos e mais 4 anos como cabo. É o que ele diz. Parágrafo 2º. O curso de formação de sargentos terá por base o total de vagas disponibilizado pelo comandante-geral e aprovado também pelo governador. Considera-se como total de vagas disponibilizadas aquelas fixadas exclusivamente em edital pelo comandante-geral para o processo seletivo. Bacana? Então, de soldado para cabo, 6 anos. De cabo para sargento, 10 anos de efetivo serviço e mais 4 anos na graduação de cabo. As promoções à graduação de terceiro sargento serão realizadas na data de conclusão do curso. Então, terminei o meu curso de formação, eu sou promovido por ato de quem? Do comandante geral, de acordo com a ordem de classificação intelectual obtida ao final do respectivo curso de formação de sargentos, concluído com aproveitamento. Beleza. Então, vamos falar um pouco sobre essa classificação intelectual. Como é que ocorre? Senhores, no curso de formação, vocês irão estudar disciplinas voltadas a esse curso de formação. Armamento e tiro, direito penal militar, entender sobre o estatuto, terá aula de estatuto de novo. Então, e os senhores irão fazer o quê? Provas avaliativas, ok? E essas provas, elas vão gerar notas.
E no final do curso vão ser feita uma média. Os militares que obter maiores notas ficarão nas cabeças e os demais ocupando suas respectivas classificações. Dentro de um mesmo curso, a hierarquia se dá pela colocação que você ficou no curso de formação. Vamos pensar que o Marcelo aqui, ele foi o 5º colocado. O Marcelo é mais antigo do que o 10º. E o Marcelo também tem precedência hierárquica sobre quem? Sobre o 10º colocado. Vamos pensar que vai sair um curso de formação de cabo. E esse curso de formação de cabo só tem 5 vagas. O Marcelo vai estar? Com certeza. Agora o 10º não vai estar. Entendeu? Então, a antiguidade em relação ao curso de formação, se vocês são do mesmo curso de formação, é obtida pela nota, ok? Vocês são pares do mesmo curso, mas um é mais antigo pelo outro através da média de notas realizadas no curso. Artigo 15, 15º, né? C. Por decisão do comandante geral, poderá ser utilizado para fins de seleção para os cursos aplicados pela instituição o resultado do teste de aptidão física semestral realizado na OPM. Por decisão dele, é algo de decisão do comandante, não é obrigatório, é ele que decide. Poderá ser utilizado para fins de seleção para os cursos aplicados pela instituição o resultado do teste de aptidão física semestral na OPM. Então, será feito uma coisa chamada TAF, teste de avaliação física. Então, a cada 6 meses você é submetido ao TAF. E o TAF ele ocorre por idade. Quer dizer, o militar que tem 40 anos, ele faz uma certa quantidade de barras, uma certa quantidade de flexões, ele corre tantos quilômetros. O militar mais novo, ele vai correr mais que um militar mais velho, porque lá tem uma tabela. Entendeu? Então, a cada 6 meses os senhores serão submetidos a quem? Ao TAF, ao teste de avaliação física. Beleza? Artigo 15º, letra D. A precedência entre soldados incluídos no estado efetivo na mesma data é estabelecida pelo grau de conclusão do curso, pela nota. Entendeu? A gente já tinha falado. Artigo 15º-E. As promoções na carreira dos sargentos do quadro de praças da Polícia Militar estão submetidos à existência de vagas e ao preenchimento de interstício mínimo e outros requisitos previstos na lei, concorrendo os 3º, 2º e 1º sargentos do quadro de praças da Polícia Militar que não possuam impedimento de ordem legal pelos seguintes critérios. Então, senhores, quando eu chego à graduação de sargento, então eu tenho 3 níveis, né? A graduação de 3º sargento, a graduação de 2º sargento e a graduação de 1º sargento. Para eu subir de um grau para o outro, eu preciso ter vaga no quadro, porque a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, ela tem lá um quantitativo, ok? Vamos dizer, quantitativo de soldados, 2.000 soldados, cabo, 1.000, 3º sargento, 800, 2º sargento, 500, 1º sargento, 300. Então, vamos pensar que eu tenho 300 3º sargentos para serem promovidos a 2º sargento, só que só tem 100 vagas. Eu consigo promover os 300 sargentos? Não, eu preciso ter vaga no quadro. Não basta ter somente interstício, há necessidade de ter vaga no quadro. Então, tendo interstício na graduação, tendo vaga e não tendo nenhum outro impedimento, entendeu? Eu sou promovido, sem nenhum tipo de curso, nesse caso, de 3º para 2º. De 2º para 1º eu vou ter que fazer um CAIS,
curso de aperfeiçoamento de sargento, que a gente vai ver. Então, parágrafo 1º. Para segundo sargento, por antiguidade ou merecimento. Então, eu sou promovido de terceiro a segundo sargento por antiguidade ou merecimento. Ok? Então, antiguidade é dentro da tua classificação no teu curso. Entendeu? Merecimento, alguma coisa que eu fiz, entendeu? Pelos serviços prestados à corporação, a qual eu tendo tempo intertício e tendo vaga, eu posso ser promovido por merecimento. Então, para segundo sargento, por antiguidade ou merecimento, o terceiro sargento, que contar no mínimo 4 anos de efetivo serviço na corporação, né? Ou, desculpa, na graduação e ter o quê? Comportamento bom. Então, de terceiro para segundo, 4 anos. Entendeu? Na graduação de terceiro. Para primeiro sargento, por antiguidade ou por merecimento, a mesma coisa. O segundo sargento, que contar no mínimo 2 anos de efetivo serviço na graduação. Comportamento bom. E aprovação em curso de... É obrigatório ele ter o curso de aperfeiçoamento de sargento para ser promovido a primeiro. Beleza? Para ser promovido a primeiro. De segundo para primeiro. Olha como é a diferença de lei, gente. Aqui em Rondônia, de terceiro para segundo, são 4 anos. E de segundo para terceiro é 3. E de segundo para primeiro é 3. E de primeiro para sub é 2. Lá, ó, de segundo eu preciso ter 2 anos para virar primeiro. Olha como é a diferença. Por isso, tem muita coisa que é igual ao Estatuto de Rondônia, igual ao Estatuto de Roraima, edital aberto aí, mas em relação a tempo, a interstício, muda muita coisa. Bacana? Cinco. De cabo a sargento, 5. É o mesmo interstício, só que o pessoal demora para ser promovido porque não tem vaga. É o mesmo interstício. Então, pessoal aí, ó, pessoal do bombeiro de 2007 já é sargento, e na PM os caras não são nem cabo, porque não tem vaga. Entendeu? Não tem vaga. Então, vamos lá. Para subtenente, lá, eu sou primeirão, antigão, vou ser promovido a subtenente por antiguidade ou merecimento. O primeiro sargento que contar no mínimo com 2 anos de efetivo, serviço na graduação e comportamento bom. Beleza? Artigo 16. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento e o previsto no parágrafo 3º desse artigo. O que ele quer te dizer, senhores? Entendeu? Então, a gente já viu que a precedência entre o mais antigo e o mais moderno, num grupo de soldados ou cabos ou sargentos do mesmo curso, se faz pela nota que você concluiu no curso. Beleza? Mas aí, vamos pensar o seguinte. Agora, quem é que escolhe o comandante-geral? Quem nomeia? Quem escolhe? Quem? Governador. Governador é que escolhe a polícia subordinada ao secretário de Segurança Pública. Mas quem nomeia, quem tira é o governador. Entendeu? Nomeou o coronel como comandante-geral, tira, aí é um cargo de confiança dele e ele escolhe quem, ele coloca quem ele quer. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho um coronel aí que tem já 3 anos como coronel
E tem um outro coronel que tem 2 anos. Tá? Coronel A e o coronel B. Coronel A tem 2 anos no posto de coronel e o coronel B tem 3 anos no posto de coronel B. Só que aí o governador, né, ele preferiu escolher quem? Coronel A para ser quem? O comandante geral. Tá bom? Comandante geral. Então, o que irá acontecer agora aí? Quem vai ser mais antigo e quem vai ser mais moderno? Oi? O A vai ser o mais antigo. Porque agora ele tem precedência o quê? Ele tem precedência funcional, senhores. Entendeu? Ele tem precedência funcional. Então ele se torna o mais antigo. Beleza? Então é nesses casos que existe a precedência funcional. Entendeu? Eu estou ali no colegiado de coronéis, vou escolher o comandante geral, ele poderia ter esse coronel 1 ano no posto dele. Entendeu? Só que é esse que eu tenho afinidade, é esse que eu vou escolher, ele passa a ter precedência hierárquica sobre todos os demais. Bacana? Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação no mesmo quadro é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver fixada em outra data. Queridos, vamos lá. O que ele quer te dizer? Vamos lá. Eu tenho tenente A e eu tenho o tenente B. O tenente A, melhor, vamos lá, botar o tenente. Major. Eu tenho o major A e o major B. Ambos são major, não são? Ambos são major. Só que o major A, ele virou major em 2017. E o major B virou major em 2016. Ambos são major. Entendeu? Ambos são major, são oficiais superiores, fazem parte do círculo de oficiais superiores. Só que o mais antigo aqui vai ser quem? Quem foi promovido em 2016. Não é? Quem foi promovido, foi nomeado, ok? Primeiro, esse será o mais antigo entre os demais. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida pelas posições nas respectivas escalas numéricas ou registros do que trata o artigo 18 desse estatuto. Ok? Então, vamos ver o que trata o artigo 18. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e também dos inativos, dentro das respectivas escalas hierárquicas, segundo as instituições baixadas pelo comandante-geral da corporação. Isso é um registro que tem na Polícia Militar, no RH da Polícia Militar. Então, senhores, o que ele quer te dizer com isso? Vamos voltar lá para o nosso artigo. Tá. Então, no parágrafo 2º, voltando aqui, no caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro do que trata o artigo 18. O artigo 18 diz que a Polícia Militar tem um almanaque, né? Tem lá a numeração, a classificação de todos os militares. O que mais vamos entender aqui? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O major A e o major B, ambos
fizeram o mesmo curso de formação de oficiais. Entendeu? Só que quando eles terminaram o curso de formação de oficiais, eles se formaram, né, e foram nomeados por ato de quem? Comandante geral. Eles foram promovidos a quem? Nomeados a quem? A aspirante a oficial. Beleza? Tranquilo, só para a gente revisar. Só que o A e o B, eles se tornaram um mais antigo do que o outro em relação à nota obtida onde? No curso de formação. O curso de formação, essa nota é que faz com que distingue-se quem é A e quem é B na brincadeira. Entendeu? E isso aí vai ser levado até o final da carreira. Então A vai até o final da carreira. Pode haver uma mudança aqui? B pode mandar em A? Pode. Se quando A pode mandar em B? Pode. Se quando A chegar ao posto de coronel, o governador gostar dele, nomear ele a quem? Porque aí é uma questão que? Funcional. Beleza? Pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim substituir a igualdade, recorrer-se aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e a data de nascimento para definir a precedência. Neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. Se mesmo assim persistir nota, mesmo assim persistir, entendeu, empates, entendeu, não conseguir se distinguir, a idade passa a desempatar a brincadeira e o mais antigo é considerado, o mais velho é considerado mais antigo. C. Pelo regulamento do órgão de formação e aperfeiçoamento a que pertencem os militares, se não tiverem enquadrados nas alíneas anteriores. Antiguidade entre os policiais militares do mesmo posto ou graduação, mas de quadros distintos. Agora a gente está falando de quadros. Nós temos o quadro de oficiais da Polícia Militar do Mato Grosso, o QOPM. E nós temos o quadro de oficiais... Falhou agora. Espera aí. Auxiliares, tá? Então, o QA, quadro de oficiais auxiliares, é o QA... Qual é? QAO, isso. Então, parágrafo 3º. Antiguidade entre os policiais militares do mesmo posto ou graduação, mas de quadros distintos. Entendeu? Então, nós temos aqui, ó, o quadro de oficiais policiais militares, o QOPM, é um quadro. E nós temos o quadro de oficiais especialistas, é um outro quadro. Então, será definida a antiguidade dos quadros a que pertencem os policiais militares? Parágrafo 4º. A antiguidade entre os quadros da polícia será a seguinte. Então, tudo é major, vamos pensar que tudo seja capitão. Exemplo, todo mundo é capitão. Do quadro de oficiais da Polícia Militar, do quadro de oficiais especialistas da Polícia Militar. Tudo é o quê? Capitão. Mas existe uma precedência hierárquica. Os que estão no quadro de oficiais da Polícia Militar são mais antigos do que os que estão no quadro auxiliar. Desculpa, é auxiliar, tá? Exclui esse A aqui. Auxiliar de oficiais militares. E o que está no quadro de oficiais militares é mais antigo do que o de quadro de oficiais especialistas, que é mais antigo do que o quadro de oficiais de saúde. O mais antigo é o QOPM, que é o quadro de oficiais da Polícia Militar. E o mais moderno é o quadro de oficiais da saúde. Veja aí, você já entende. O mais antigo, o QOPM, quadro de oficiais da Polícia Militar. O mais moderno, o quadro de saúde.
Em relação aos praças, os praças lá também estão divididos em quadro, entendeu? Então nós temos o quadro de policiais militares, né? O QPPM, o quadro de policiais militares. O quadro de praças especialistas e o quadro de praças de saúde. O QPPM é o mais antigo em relação ao quadro de praças de saúde. Então, um terceiro sargento do quadro de praças da Polícia Militar é mais antigo do que um terceiro sargento do quadro de praças de saúde. O quadro auxiliar de oficiais militares abrangerá os postos de segundo, primeiro tenente, capitão e major. Então, o quadro auxiliar de oficiais, quais são os postos? Segundo, primeiro, capitão e só tem 4 postos esse quadro. Então, significa que não tem um posto de tenente-coronel e nem coronel. Só segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e encerra a carreira. Beleza. Os primeiros sargentos que contarem no mínimo 2 anos na respectiva graduação, possuírem habilitação de nível superior, eles podem ingressar no quadro auxiliar de oficiais. Então, eu tenho que ter o quê? Primeiro sargento com nível superior e possuir 2 anos na graduação. Ou, segundo caso, os subtenentes. Aqui, o cara tem que ter o quê? Ser subtenente. Se ele é subtenente, ele precisa ter nível superior? Não. Agora, se ele não for subtenente, ele for primeiro, ele tem que ter nível superior. Para major, o capitão com curso de aperfeiçoamento de oficiais em nível superior completo. Entendeu? Então, o cara só será promovido ao posto de major se ele tiver nível superior completo e se ele tiver o quê? O curso de aperfeiçoamento de oficiais. Beleza? Para ser promovido ao posto de major, eu tenho que ter nível superior, tenho que ser capitão, primeiramente, né? Ter interstício, primeiramente, não é? Ter nível superior e ter também um curso de aperfeiçoamento de oficiais. Parágrafo 6º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da carreira da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da carreira da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definido pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Aqui quando forem o quê? Quando forem o quê? Tem uma palavra. Convocados. Porque a gente sabe que no mesmo posto ou na mesma graduação, o militar da ativa tem precedência hierárquica sobre o militar da reserva. No mesmo posto e na mesma graduação, o militar da ativa tem precedência sobre o militar da reserva. Agora, quando o militar da reserva for convocado e ele estiver trabalhando com o militar da ativa, como é que essa antiguidade ocorre? Pelo tempo passado aonde? Em igualdade de posto ou graduação, o que vai acontecer? É definido pelo tempo efetivo de serviço no posto ou... Então, se eu tenho 10 anos que eu sou terceiro sargento e o da ativa lá tem 2 anos que ele é terceiro sargento, eu vou ter precedência hierárquica sobre ele. Isso porque eu estou na reserva, entendeu? Mas a partir do momento que eu deixei de ser convocado, voltei para a reserva apenas, estou em casa, ele já passa a ter precedência funcional sobre mim, precedência hierárquica. Olha lá,
Os alunos a oficial, eles têm precedência hierárquica sobre quem? Os subtenentes. Os aluno a oficial e também quem tem precedência sobre os tenentes, subtenentes? Os aspirantes. E os aspirantes têm precedência sobre os alunos oficial. Ok? Tem precedência sobre os alunos oficiais. Bacana? Parágrafo único. Os policiais militares em curso para a graduação de sargento ou cabo terão as seguintes precedências no tocante: os alunos a soldado, os alunos a cabo têm precedência hierárquica sobre os soldados. E os alunos a sargentos têm precedência hierárquica sobre os cabos. Beleza? Artigo 18. A Polícia Militar manterá um registro, nós vimos, de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e também dos inativos, dentro da respectiva escala numérica, segundo as instituições baixadas pelo comandante-geral. Artigo 19. Os alunos a oficial PM são declarados aspirante oficial pelo comandante-geral da corporação. Por quê? Porque quem promove o praça é quem? O comandante-geral. Quem promove o praça é o comandante-geral. E o aluno oficial e o aspirante, eles são o quê? São praças ainda? São, mas são um tipo de praça o quê? Especial. Então, por isso que ele é declarado pelo comandante-geral da corporação na data da conclusão do curso de formação em academia de polícia militar ou outro estabelecimento semelhante. Parágrafo único. O aspirante a oficial PM formado no mesmo trimestre constituirão uma turma única e terão suas antiguidades definidas por normas baixadas pelo comandante-geral, utilizando-se os seguintes critérios. Então, no mesmo trimestre, entendeu? Formou 2 academias de oficial, entendeu? Então, eles, para todos os efeitos, eles serão da mesma turma. E a antiguidade deles será baixada normas pelo comandante-geral para que possa verificar os critérios e para que possa nomeá-los, quem é o mais antigo e quem é o mais moderno. Não é? Então, de que forma será isso? Média final obtida, data da formatura e, por último, a idade. Beleza? Então, o comandante-geral vai baixar normas utilizando os seguintes critérios: média final, data de formatura e idade. Capítulo 4. Do cargo e da função policial militar. Artigo 20. Cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço o quê? Ativo. Exemplo de um cargo policial militar: comandante-geral, corregedor. Todos esses cargos só podem ser exercidos pelo policial militar da ativa. O cargo policial militar que se refere este artigo e o que se encontra especificado nos quadros da organização. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigação do respectivo titular. As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e a qualificação profissional definidos em legislação específica. Beleza. O cargo de comandante-geral só pode ser exercido por quem? Pelo militar do último posto da corporação, que é o posto de coronel. Tenente-coronel pode ocupar o cargo de comandante da corporação? Não. Porque eu tenho que... O grau hierárquico qualificado. Eu tenho que ter o grau hierárquico e a qualificação profissional definido em legislação. A mesma coisa para os outros cargos. A gente sabe
que os praças, eles formam a atividade fim da corporação. Eles são trabalhados, desenvolvidos, não é? Formados para essa atividade fim, entendeu? Policiamento ostensivo, patrulhamento, entendeu? Guarda de presídios, guarda de quartéis, não é? Polícia ambiental, esse tipo de serviço, polícia militar de trânsito, esse tipo de serviço é a atividade fim da polícia militar. Então, o praça, ele é preparado para essa atividade fim, não preparado para questões o quê? De comando, administração. Ele, não é, principalmente os cabos e soldados que estão, né, na base da pirâmide, a função principal deles é isso. Os sargentos é auxiliar quem? Os oficiais. E os oficiais, eles têm a função de coordenar e comandar a administração toda da Polícia Militar. Artigo 21º. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho, observada a antiguidade nos seguintes termos. É isso que a gente acabou de falar, né? Então eu tenho que ter o quê? Requisitos, entendeu? Para que eu possa desenvolver, entendeu? A minha atividade. Eu não posso, terceiro sargento, ocupar o comando de um batalhão. Não, eu não tenho qualificação para isso, eu não tenho um grau hierárquico para isso, entendeu? Até porque eu sou um praça e a gente sabe, acabamos de falar, que comando é quem? Oficial. Então, agora a gente vai ver as especificações, entendeu? Para os cargos conforme o grau hierárquico. Olha lá, para os cargos previstos para o posto de coronel, serão providos em princípio no mínimo, por quem? Pelo um tenente-coronel, com curso superior de polícia. Então, digamos, corregedor, não tenho quem possa ocupar essa função. Eu posso colocar quem? Um tenente-coronel, não é? Mas para ele ser esse corregedor, ele também tem que ter o quê? O curso superior de polícia. Para os cargos previstos para os postos de oficiais superiores, exceto os anteriormente estabelecidos, serão providos em princípio no mínimo por capitães. Quem são os oficiais superiores? Major, tenente-coronel e coronel, né? Então, isso aqui são os cargos para postos de oficiais superiores. Se eu não tenho, eu posso, a princípio, colocar um capitão nesse posto, nessa função. Só que ele tem que ter também o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Para os cargos previstos para o posto de oficiais intermediários e subalternos, serão providos no mínimo por segundo tenente. Oficiais intermediários, quem são os oficiais intermediários? Capitão são os oficiais intermediários. Então, no mínimo um segundo tenente para ocupar essa função. Ok? Um subtenente poderia ocupar essa função? Não poderia. Entendeu? A lei já é clara e diz isso. Agora, para os cargos previstos para subtenente. Subtenente, ele já é aquele praça antigão que vai trabalhar administrativamente, né? Então, para subtenente PM e primeiro sargento PM serão providos, em princípio, no mínimo por segundo sargento com curso de aperfeiçoamento de sargento.
Para os cargos previstos para terceiro sargento PM, serão providos no mínimo por policiais militares com curso de formação de sargento. Beleza? Artigo 22, ou 22º. O cargo policial militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um policial militar tome posse ou desde que o policial militar exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente o deixe. Então, se ele é criado, não está sendo ocupado, ele está o quê? Vago. Mas a partir do momento que ele está sendo ocupado, e vamos pensar que esse militar foi o quê? Exonerado do cargo, ele também permanece o quê? Vago. Então, parágrafo único, considera-se também vagos cargos policiais militares, cujos militares ocupantes têm o quê? Falecido. O cara era comandante do batalhão, tenente-coronel, comandante do batalhão. Veio a falecer, o cargo ficou o quê? Vago. Tenha sido considerado extraviado, tenha sido considerado desertor. O que são os militares desertores? São os militares que abandonam o posto ou o serviço, né? O cara, há mais de 24 horas, sumiu, entendeu? Ele é considerado o quê? Desertor. Entendeu? Sumiu. A gente vai entender os prazos, tudo direitinho sobre o que é desertor, o que é um militar ausente, o que é um militar extraviado. A gente vai entender tudo isso. Mas, o que é um desertor? Para todos os efeitos, é aquele militar que deixou de comparecer ao serviço ou deixou de comparecer à sua função no quartel. É aquele militar que não deu notícia. Entendeu? Se ele ficar 24 horas sem dar notícia, ele se torna ausente. Passando disso, aí entra outras situações, até que se aplique o caso de ele ser considerado extraviado ou desertor. Não, mas aí ele prova. Ele sofreu um acidente, está em coma, entendeu? Ele não tem familiares, ninguém sabe a princípio. Mas não é de qualquer hora que vão simplesmente publicar no boletim, ó, fulano é desertor. Não, é feito, é feito primeiro vão procurar saber, né? Entendeu? Por qual motivo? Às vezes eu passei mal, né? Estou internado no hospital, tive lá uma infecção, né? Aí não compareci ao serviço, ninguém sabe, passou-se aí, mas de manhã eu já liguei, olha gente, eu estou internado aqui no hospital, então eu já dei notícia, eu já saio dessa condição de ausente, entendeu? Então, né, lembrando que é um crime militar, se for considerado desertor mesmo, é um crime militar previsto no Código Penal Militar, ok? Bacana, gente? Parei no artigo 25, entendeu? No 25º artigo. Na nossa próxima aula, entendeu? Nós iremos dar continuidade. Então, resumidão aí o que a gente falou. Hoje nós falamos sobre o interstício, entendeu? Dos praças, entendeu? Dê uma olhada, grave isso. Quanto tempo é necessário de soldado para um militar virar cabo, quanto tempo é necessário o militar na graduação de cabo para virar sargento, e assim para de terceiro sargento para segundo sargento, primeiro sargento. Fique muito ligado aí nas questões de interstício, eles gostam de perguntar muito a respeito disso. Vimos o que é hierarquia, vimos o que é disciplina, sabemos que isso é a base institucional da Polícia Militar. Então, revisem, pegue o material, vou estar enviando questões para você fazer. Então, foque nas aulas, não perca a sequência das aulas de jeito nenhum. Um forte abraço, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.